João capítulo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Palavra do Senhor. Ó Deus amado, concede-nos a tua bênção nesta hora, sem a qual, Senhor, é impossível ouvir a tua voz. Pelo Espírito do Senhor, pela palavra do Senhor, dá-nos o entendimento. Opera a salvação, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma questão de justiça. E quando se pensa, meus irmãos, em justiça, o que vem à mente imediatamente é dar o que é devido. Isso é justiça. Dar aquilo que é devido. E eu pergunto a todos os presentes: o que é que nós devemos a Jesus Cristo? O quê? Admiração ou adoração? De que maneira você responderia? Qual é a dívida que cada ser humano, se quisermos fazer justiça no que diz respeito a Jesus Cristo, que tipo de tratamento devemos dispensar a Ele? Admirá-lo profundamente ou adorá-lo? A resposta depende de uma outra questão: quem é Jesus para você? Dependendo da maneira como você responde a esta questão, dependendo da maneira como você percebe, vê, entende Jesus, você irá corresponder da forma adequada ou inadequada. Se para você, por exemplo, Jesus é um entre tantos grandes líderes religiosos, mesmo que dentre os grandes, o maior, o mais elevado, então você não tem outra alternativa a não ser admirá-lo profundamente. E eu quero lhe perguntar: você já admirou alguém profundamente? Quando nós admiramos alguém, nós até queremos parecer com ela, imitá-la, pensar como ela pensa, agir como ela age, tê-la como padrão, como referencial. Ah, como eu gostaria que determinada pessoa fosse viva, alguém ilustre que já viveu, como eu gostaria de ter podido conviver com ela. Eu a admiro profundamente, um grande pensador, um vulto do pensamento, da história da humanidade. Admiração profunda. Se Jesus para você foi um dos grandes, entre os grandes, o maior, o mais elevado, então você lhe deve profunda admiração. E há muitos hoje que enaltecem a Jesus Cristo e lhe prestam homenagens, admiração profunda. No aeroporto, na loja, eu pude ver quantos livros: Jesus, o maior dos líderes, Jesus, o maior dos psicólogos, Jesus coach, é o treinador, Jesus isso, Jesus aquilo, Jesus enaltecido. A humanidade, hoje, os grandes cursos de liderança se rendem aos princípios de liderança ensinados e exemplificados por Cristo. Mas ele ainda é um homem admirável, profundamente admirável, por sua humildade, sua grandeza, o serviço que prestou, mais um homem. Então, por uma questão de justiça, o que é que nós devemos a Cristo? Admiração ou adoração? Depende de quem é Jesus para você. Se Jesus para você é um dentre tantos, então admire-o.
siga até alguns dos seus ensinamentos. Mahatma Gandhi foi um grande admirador de Cristo, pôs em prática e revolucionou, produziu uma revolução em uma nação a partir da vivência dos princípios de Cristo que ele lia os evangelhos. Um profundo admirador, mas ele nunca foi um adorador. Ele nunca adorou Jesus Cristo como seu Deus, como seu Senhor, porque para ele Jesus não era Deus. O que devemos a Cristo? Segundo as Escrituras, nós não lhe devemos admiração, mesmo que profunda, nós lhe devemos adoração, porque ele é Deus. É exatamente isso o que faz toda a diferença entre a fé cristã e as demais religiões, ideologias e filosofias que existem no mundo. Jesus é ímpar, é singular, é sem paralelo. Ele é Deus, o Deus homem, verdadeiramente Deus, e sendo Deus, ele é digno de nossa adoração, que nós nos prostremos ante o Senhor e o adoremos como Deus e o sirvamos como Deus, e façamos de Cristo o sentido, a razão da nossa vida, e vivamos para Ele, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor do universo, e é isso que a Bíblia ensina. Por isso, as palavras tolerância, a palavra inclusivismo, o mundo fala em incluir, a palavra excluir ou exclusivismo, ela é rejeitada na sociedade moderna. É um termo excluído do vocabulário e do conceito, do universo mental, de tudo que há na sociedade. Mas a fé cristã, ela é exclusivista, ela exclui tudo e todos, porque só Jesus Cristo é Deus, não há outro. Não há mais ninguém, ele é ímpar e nós o adoramos. Portanto, é preciso dar crédito às Escrituras. Se nós investigarmos a Bíblia e o que ela ensina sobre ele, nós não temos outra alternativa. À luz do que as Escrituras ensinam sobre Cristo, quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus, não tem outra alternativa senão adorá-lo, se não recebê-lo como Deus e Senhor, e o amar, e o obedecer de todo o coração. Ou então, criar uma interpretação que, na verdade, nega o ensino claro da Bíblia, e transformá-lo em mais um grande dentre os grandes, mesmo que o maior. E nós não queremos assim. Nós aprendemos que João, o apóstolo amado, o discípulo amado, ao iniciar o seu evangelho, ao contrário de Mateus e de Lucas, que preocuparam-se em nos mostrar os ancestrais de Cristo, as genealogias, para mostrar que Jesus descendia do rei Davi, a quem Deus fez a promessa do Messias, por parte de José. Mateus nos dá a genealogia de José, mostrando que ele é descendente de Davi. Lucas nos dá a genealogia de Maria, mostrando que ela também era uma descendente de Davi. Portanto, Mateus e Lucas preocupados com os ancestrais de Cristo. João não. João quer nos mostrar a pré-existência de Cristo. João quer nos mostrar, meus irmãos, que todo o universo deve a sua existência a Ele. João não quer nos mostrar a humanidade, mas a divindade, para que nós o adoremos. Por isso, João começou o seu evangelho exatamente com as mesmas palavras que o livro de Gênesis abre a Bíblia Sagrada. Lá no livro de Gênesis está escrito, no princípio. E no evangelho de João começa, no princípio. João, está claro, Moisés descreveu a criação do universo. João agora passa a descrever a recriação, a nova criação, a restauração e a regeneração da criação caída em pecado em virtude da desobediência humana. No princípio, e João vai nos ensinar, usando o verbo ser, que Jesus no princípio era o verbo. Eu expliquei que verbo traduz a palavra logos, que para os gregos era o princípio,
a inteligência racional que dá ordem e sentido a todo o universo. Portanto, se fosse alguém de cultura grega, fosse um gentio, um romano, ele entenderia perfeitamente o que João queria dizer. E se fosse alguém com um pano de fundo judaico, compreenderia que logos é palavra, e sendo o verbo a palavra que expressa a ação, e no Antigo Testamento a palavra de Deus é Deus agindo, porque quando Deus fala, as coisas acontecem. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Quando Deus diz: fique curado, a doença vai embora, tudo é regenerado como se não tivesse estado doente em nenhum outro momento. O verbo é a palavra que veio ao profeta no Velho Testamento. Agora ela é apresentada como divina. No princípio era o verbo ser, dando a ideia, e essa é a conotação da palavra, de uma existência ininterrupta, imutável, de uma existência contínua, portanto eterna. No princípio, quando nada existia, antes que todo o universo fosse criado, no princípio era o verbo ser. Ele era, sempre foi eterno, ele pré-existia a criação, e o verbo estava com Deus. O verbo agora, ele é apresentado como uma pessoa, uma personalidade distinta da pessoa de Deus, e estava com duas pessoas. Portanto, o verbo é tão pessoal e tem uma personalidade tão própria quanto a pessoa de Deus, com quem, na eternidade, antes que tudo fosse criado, o verbo estava. E o verbo, e João não poderia dizer nada mais elevado sobre Jesus, ao dizer: e o verbo era Deus. Natureza e essência divino. O verbo era Deus, o verbo é Deus, tem a natureza de Deus, tem a essência divina. João nos ensina uma quarta lição: todas as coisas foram feitas. Agora, ele não usa mais o verbo ser para dar a ideia de existência contínua, ininterrupta, imutável, logo eterna, portanto existência divina, e ele usa a expressão, um verbo que é traduzido em português como foram feitas. Todas as coisas foram feitas. Não há nada nesse universo que exista, que tenha existência própria. Foram feitas, fabricadas, produzidas pelas mãos de Deus. E sabe quem foi o mediador da criação? Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas, foram criadas. Por isso o universo é considerado criação. E nós não confundimos a criação com o Criador. Adoramos o Criador porque somos criaturas que vivemos na criação. Nós não identificamos o Criador com a criatura, nem com a criação. Nós sabemos que elas são distintas. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada. Sem Ele não existe realidade. É a não existência, o não ser, é a irrealidade, é o que não é real. Sem Ele nada. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Porque Deus o Pai criou tudo por intermédio de Cristo. Agora João nos apresenta Jesus como mediador. No conselho da triunidade de Deus o Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus sempre foi o mediador, o papel da segunda pessoa bendita da triunidade, nosso Senhor Jesus Cristo, o mediador. Deus criou tudo por intermédio dele, pela mediação dele. Agora João nos usa novamente a palavra no princípio, que nos remete a Gênesis, para falar da nova criação. Quem está em Cristo é nova criatura, é nova criação, é o nascer de novo que ele vai falar para Nicodemos. E quem será, mais uma vez, o mediador da nova criação? Jesus Cristo. Ele é o mediador. Então, ele é eterno, ele é pessoa distinta da pessoa de Deus o Pai, ele é tão divino quanto Deus o Pai, ele é o mediador da criação. Isso nós vimos tudo na semana passada. Hoje nós vamos aprender algumas outras lições preciosas sobre quem é Jesus. E eu quero lhe dizer que diante do que
a Bíblia diz sobre Cristo: ou você se dobra, se quebra e o adora e abandona tudo que você crê até agora e abre mão de todo aquilo que você tem sustentado até agora, ou simplesmente você negará o testemunho divino que está aqui registrado na palavra. João faz uma declaração supimpa, extraordinária. Nele está se referindo ao verbo Jesus, estava a vida. Nele, no ser de Cristo. Se alguém perguntar: onde está a vida? Onde encontrar a vida? Queridos irmãos, o que as pessoas mais amam e querem é viver. E as pessoas dizem: eu quero viver. E para elas viver significa usufruir o máximo possível da vida. Como alguém que espreme uma laranja e quer tirar todo o suco. Tem gente que diz: primeiro eu quero viver, e quando eu estiver um bagaço eu vou buscar a Deus, não é assim? Muita gente diz: eu quero aproveitar, porque viver para muita gente significa desfrutar de tudo que a vida proporciona. E no afã de viver, o homem morre, sabe por quê? Porque nele, Jesus, estava a vida. E quem caminha para distante de Cristo, caminha para distante da vida. No afã de viver, o que as pessoas encontram? Encontram morte, encontram vazio, encontram depressão, não se realizam porque a vida estava nele. O mais antigo sonho humano é encontrar o elixir da vida, uma porção mágica que nos permita o prolongamento da existência e a superação da morte, mas esse elixir nunca foi encontrado. Até os nossos dias, os cientistas, na sua grande habilidade, já foram capazes de clonar o ser humano. Deus nos deu a capacidade de reprodução. Ele disse: multiplicai-vos, enchei a terra. Deus nos deu a capacidade, como Ele é, e nós somos imagem e semelhança de Deus, de produzir vida, de procriar. Mas nunca ninguém criou vida. Você pode criar um robô, conseguir fazer um robô que tem todos os órgãos que o homem tem, mas ele vai continuar morto e inerte, porque só Deus tem fôlego de vida. Só Deus pode fazer viver. A vida é um dom de Deus. E onde está a vida? Nele estava a vida. A vida está em Cristo, na pessoa bendita de Cristo, no ser de Cristo. Quem quer encontrar a vida tem que se dirigir para Cristo, porque fora de Cristo não há vida, e quem está em Cristo encontra a vida. Portanto, quem quer buscar a vida fora de Cristo encontra a morte, encontra o vazio. Mas quem busca a Cristo encontra a vida. Por isso ele disse que quem neste mundo amar a sua vida vai perdê-la. Mas isso é estranho. Quem ama perde. E quem odeia a sua vida vai preservá-la. Mas isso é estranho, é claro, porque muitos querem colocar a sua vida em primeiro plano e amam tanto a sua vida e não querem Deus para atrapalhar. E é no afã de viver, porque amam a vida, é que vão perdê-la. E quem odeia no sentido de não colocá-la em primeiro plano e em primeiro lugar, mas no seu devido lugar, renunciando ao que desagrada a Deus, esse encontra, porque a vida de João estava nele. Toda a vida que há no universo brotou de Cristo. Ele é a fonte, a origem. Por isso eu expliquei aos irmãos que a palavra princípio, no grego arque, não significa só aquele período antes da criação. A palavra tem um sentido também de origem, de fonte, de onde brota. No princípio era, tudo o que existe brotou de Cristo. Você crê que o menino que nasceu naquele lugar, numa estrebaria, onde tinha esterco de animal, xixi de animal, onde tinha aquele cheiro ruim, um lugar tão desaconselhável para uma criança ser colocada, aquele menino que mamou no peito de Maria, ele criou tudo e todas as coisas, nele estava a vida. Você quer viver? Paulo disse: para mim, o viver é Cristo. Viver é Cristo. Onde está a vida?
As pessoas querem encontrar a vida, pois qualquer vida que tenha a dignidade de ser chamada por esse nome está em Jesus Cristo. Todo ser que tem fôlego, tudo que é vivo nesse universo, deve a sua vida a Jesus Cristo. Ele é o Criador, é a fonte última de toda a existência. Nele estava a vida, por isso nós não podemos ir em qualquer outra direção. Quem quiser viver toda a vida natural que há no universo é produto dele. Ele também é a fonte da vida eterna. Por quê? Nele estava a vida. Quem é ele? Ele é o Verbo eterno. Ele é o Verbo, pessoa distinta da pessoa de Deus, que com Deus estava. Ele era Deus. Portanto, a vida que há em Cristo é a vida eterna. Só Ele a possui. Só Ele a possui. Meus irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo disse assim, João capítulo 5, verso 26, pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. Só Deus tem vida em si mesmo, ou seja, vida autônoma, independente. Toda a vida que há no universo foi criada por Ele e depende dEle para prosseguir, para continuar a existir. Ninguém tem vida em si, porque se tivesse seria eterno. Por isso a Bíblia diz que só Deus é imortal. A morte não o pode atingir, porque a morte seria a cessação da vida, e Ele nunca deixará de ser. Tudo é mortal. Se Deus quiser que eu e você sejamos aniquilados, Ele tem este poder. A imortalidade é um dom que Deus dá à humanidade. Ou ela viverá eternamente no céu, ou eternamente no inferno. É um dom, mas imortal, só Ele. Só Deus é imortal. Só Ele tem vida em si mesmo. E Jesus tem vida em si mesmo, porque Jesus é Deus. Ele disse, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém me tira de mim. Ninguém. Quando o crucificaram, pensaram, matamos, mas ele diz, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la, porque ele tem vida em si mesmo. Nele, Jesus de Nazaré, estava a vida espiritual, a vida eterna. Ele que disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Só Ele tem a vida abundante, plena, rica de significado e sentido. Jesus, mais ninguém, mais nada. Por isso, o que é que nós lhe devemos? Nós lhe devemos adoração. Sabe o que Ele tem para nos dar para beber? Água viva, Ele disse. Eu tenho uma água para te dar para beber. É uma água que quem bebe não tem sede, porque é água viva. Ele tem um pão para matar a nossa fome. É o pão vivo que desceu do céu. E Pedro lhe disse, Senhor, para quem eu irei? Só tu tens as palavras da vida. Então Ele é a água viva, Ele é a palavra da vida, Ele é o pão da vida. E Ele disse, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Jesus, por isso nós lhe devemos adoração, porque Ele é Deus, ser autoexistente, que tem vida própria em si, independente de tudo e de todos. Ele é a fonte última de toda a vida que há no universo. Natal é reconhecer a divindade de Jesus de Nazaré e adorá-lo. E adorá-lo significa amá-lo, obedecê-lo, renunciar nossa própria vontade, nosso próprio eu, no reconhecimento de sua soberania, do seu senhorio. Isso é Natal. E João vai avante dizendo, agora ele nos define o que é vida, dizendo, e a vida era a luz dos homens. Que declaração maravilhosa! Vida é luz.
Observe, onde encontrar vida? Nele. O que é a vida? Vida é luz. Vamos lembrar de Gênesis? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia o quê? Trevas sobre a face do abismo. Havia morte, haviam trevas. Ele é vida, que é oposto à morte. Ele é luz. A vida é luz dos homens. Porque os homens estão mortos, os homens estão em trevas por causa do pecado. Mas ele é a vida, e vida é luz. A palavra luz nas Escrituras, ela representa simbolicamente a revelação. Quando você encontra Cristo, você encontra a vida. E quando você encontra a vida de Cristo, você encontra a luz, revelação. Deus se revelou, a verdade foi revelada. E a verdade é libertadora da mentira, do engano, da incoerência. Você em Cristo encontrará a vida, porque Ele nos conduz a Deus. A doutrina de Cristo é a verdade. E a verdade liberta do erro, da heresia, da idolatria, da feitiçaria e de toda e qualquer ideologia que quer ocupar o centro do coração e do pensamento humano. Verdade objetiva, revelada. Vida é luz. Mas não só a luz da revelação da verdade objetiva, doutrinas que podemos ler e aprender nas Escrituras, mas é luz interior. Porque, meus irmãos, o mesmo Deus que disse, diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, ele disse que o mesmo Deus que disse para que das trevas a luz brilhasse, Ele mesmo, Jesus de Nazaré, brilhou dentro de nós, para nos iluminar, para enxergar a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Luz interior. É Ele quem abre os olhos do coração. É Ele quem nos ilumina por dentro para compreender a revelação objetiva. Os cientistas estudam as células, o universo, com provas inúmeras de que um ser poderoso e inteligente confeccionou tudo isso. E ele diz: Deus não existe. Deus não existe, isso é loucura. Ele nega. Observem a cegueira humana, trevas. Mas quando você encontra Cristo, você encontra a vida. E vida é luz. Luz dos homens. Jesus trouxe a verdade, a revelação. E trouxe a compreensão interna da revelação externa, objetiva, que Deus nos deu. Sim, Jesus é luz. E a luz também é símbolo da santidade, da pureza de Deus, contrastando com a impureza do pecado. Vida é luz. Buda se dizia o iluminado. A humanidade acreditou, a partir de um determinado momento, que chegaram à idade da razão e chamaram isso de iluminismo. Saíram da idade das trevas, a chamada Idade Média. Agora sim, a idade da razão, a luz, o iluminismo. Se você, através do budismo, que Buda era ateu, e o budismo clássico mantém-se ateu, mas os budistas outros o transformaram em Deus. Então, o Deus de muitos budistas era um ateu. E isso mostra como o ser humano é incoerente até na sua religiosidade. Mas ele acreditava que era iluminado, alguma luz raiou, mas a luz dos homens está na vida que é Cristo. Por isso ele disse: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz que é vida. Nós sabemos que só há vida no universo porque há luz. Não é possível haver vida no planeta Terra sem a luz do sol. Nós sabemos disso. Sem luz não há vida. Então Jesus é a vida, que é a luz dos homens, e Ele é a luz que dá vida. Por isso, o que é que nós o devemos? Adoração. Se você realmente dá crédito à palavra de Deus, adore Jesus Cristo.
como seu Deus, como seu Senhor, como seu Rei. Siga-o. Tem muita gente que é batizada, que diz que é crente, mas que não obedece à palavra. É meramente religioso. Não está preocupado com o mundo do pecado, o mundo em trevas. Não está nem aí para a igreja, para a missão que Deus deu à igreja. Não. Meros simpatizantes, meros espectadores nas arquibancadas, não envolvidos, porque não dão crédito à palavra de Deus. Como pode, meus irmãos? Ou nós rasgamos a Bíblia, ou nós lhe damos crédito. Eu quero dizer aos irmãos que eu invejo, entre aspas, os muçulmanos. Uma professora permitiu que uma criança botasse o nome num ursinho de Maomé, e muita gente queria esfaquear aquela mulher. E quem conseguisse ia ser aplaudido, um grande herói, porque eles não admitem que nem num ursinho de pelúcia, nem de brincadeira, alguém chame de Maomé. Eles acreditam e vão às últimas consequências. Ah, mas a igreja, as pessoas podem fazer de gato e sapato o nome de Deus. O nome de Deus pode estar na boca do povo, no meio das piadas sujas e imorais. Jesus está no meio de muita coisa e nós cristãos não sentimos essa indignação. Não vamos matar ninguém, nem esfaquear ninguém, mas nós já estamos conformados com a chacota que se faz com o nome de Cristo, porque nós mesmos, com o nosso mau testemunho, envergonhamos o nome desse Deus maravilhoso, que é a nossa vida e a nossa luz. Eu gostaria que nós fôssemos crentes de verdade, que muitos aqui dissessem: eu peço a minha exclusão, não ponho mais os meus pés aqui, porque não creio. Ou eu estou aqui, eu creio e levarei a minha fé às últimas consequências. Ele é vida que me salva da morte, Ele é luz que me tira das trevas. Ou você é crente, ou você não é. É preciso abraçar a fé e aceitar o testemunho das Escrituras Sagradas. Mais uma verdade: a luz resplandece nas trevas. Este lugar pode estar um breu. Se você acender um fósforo, apenas uma vela, não importa. A luz sempre resplandece, ela brilha. As pessoas dizem trevas, ausência de luz. É verdade. Então, é a ausência de Jesus Cristo. Quem está em trevas, e se trevas significa ausência de luz, quem não tem Cristo está em trevas, não tem luz. Mas a Bíblia fala que as trevas, mais do que a ausência de Deus, uma presença concreta do mal. As trevas simbolizam nas Escrituras o pecado, como também o mal satânico. E Paulo nos diz: Ele nos libertou do império das trevas. A palavra império significa exousia, autoridade. A humanidade está sob a autoridade das trevas, mas é Deus quem nos tira de debaixo da autoridade das trevas, do mal satânico e pecaminoso, e nos transporta para o reino da luz, para o reino do seu Filho amado, para que é Ele quem nos torna idôneos para participarmos da herança dos santos na luz de Deus. Deus é luz, o Cordeiro é a lâmpada. É por isso que no céu não vai precisar de sol, Ele é a luz. E as Escrituras dizem: a luz resplandece nas trevas, a luz brilha para banir, e as trevas se retiram quando a luz acende. E Jesus é essa luz que nunca, este sol que nós nunca vamos conhecer o pôr desse sol, esse sol nunca, ele irá terminar lá no horizonte. Nós nunca veremos um pôr do sol sendo Jesus a luz, nunca haverá isso. Ele é a estrela da manhã, Ele é luz. E a luz de Cristo resplandece nas trevas. E a Bíblia diz mais: e as trevas não prevaleceram contra ela, dando a ideia clara de que as trevas malignas e pecaminosas se unem contra Cristo e contra a igreja de Cristo,
querendo superá-la, suplantá-la, dominá-la e destruí-la. Mas o que diz a Bíblia? As trevas não conseguem prevalecer. Já viu alguém tentar bater numa pessoa, mas não prevaleceu porque a pessoa reagiu e tomou conta dela? A luz vence as trevas. Jesus vence o mal, ele vence o pecado, ele é o Filho de Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor é absolutamente maravilhosa. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus disse que sobre ele mesmo, a pedra, ele vai edificar a sua igreja, e as portas do inferno, as trevas, o império das trevas, não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus é o Verbo eterno, tão pessoal quanto Deus e tão divino quanto Deus. Ele é o mediador, o agente divino da criação. Ele é vida e a sua vida é a luz dos homens. Por isso ele disse: quem me segue, quem é meu discípulo, não anda em trevas, mas terá a luz que é e que produz e que dá vida. Por isso, João, na sua primeira carta, diz: quem ama está em Deus, quem odeia o seu irmão está em trevas. Portanto, observem que as Escrituras deixam claro uma coisa: quem anda em trevas não pode dizer que está com Cristo. O que é que nós lhe devemos? Adoração ou admiração? Se você o admira, mesmo que profundamente, você está dizendo que ele é alguém especial no meio dos especiais, mas não mais do que um homem, mesmo que um grande homem. Mas se ele é Deus, como as Escrituras dizem que ele é, e ele é a estrela da manhã, então adore o Filho de Deus. O que é Natal? O Natal é o nascimento do Verbo eterno, divino e pessoal, o mediador da criação. Nele estava a vida é luz. Quem quer superar a morte, nele está a vida. Quem quer superar as trevas, ele é a luz dos homens. Portanto, você não tem outra direção, outro alvo, senão Jesus Cristo. Quem procurar a luz, quem procurar a vida em qualquer lugar ou em qualquer outra pessoa que não seja Jesus Cristo, só vai encontrar morte, trevas, frustração, vazio. E o que é pior, Jesus falou sobre as trevas exteriores. Foi Jesus quem falou sobre as trevas exteriores para descrever o inferno. O inferno é descrito simbolicamente como fogo. E vocês sabem que onde tem fogo tem luz. Mas ao mesmo tempo em que o inferno é descrito como fogo eterno, também é chamado de trevas exteriores, porque é linguagem simbólica para descrever a realidade eterna de condenação daqueles que não reconhecem a divindade de Cristo e não o adoram. Você é um admirador de Cristo ou você é um adorador de Jesus Cristo? Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que você nesta noite se arrependa dos seus pecados e que você nele creia e o adore de todo o seu coração. Só Deus é digno de adoração. Adore o menino Jesus. Não aquele bonequinho que está numa manjedoura, nos presépios. Não. Adore o Deus homem, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore. Faça hoje a entrega da sua vida a Ele. Peça perdão se você tem dividido sua vida, sua atenção com outros deuses, com outras coisas. Peça perdão.